Oi, meu nome é Evan. Tenho 31. 3 meses atrás, meu melhor amigo me enganou para o que ele chamou de um encontro às cegas sem pressão. Cheguei a essa mansão à beira do lago, toquei a campainha e, quando a porta se abriu, dei de cara com uma jovem mulher negra em uma cadeira de rodas que me olhou fundo nos olhos e disse: Você não precisa ficar se for por pena. Eu fiquei, mas não foi por ela que me apaixonei. Foi pela madrasta dela, a casada, com mãos que cheiravam a limão e uma solidão tão profunda que eu conseguia sentir do outro lado da sala. Se você está assistindo isso agora, me diga de onde você é nos comentários, porque eu ainda não sei se o que fizemos foi errado. Eu estava sentado na cozinha escura de Lena. Minha mão pairava a poucos centímetros do rosto dela. O silêncio se estendeu entre nós como uma respiração contida. Lá fora, uma porta de carro bateu e nós dois congelamos. Não podemos! Sussurrei. Passos rangeram no cascalho. Puxei minha mão de volta e saí pela porta dos fundos, o coração batendo forte no peito enquanto eu desaparecia na noite. Mas deixe-me começar do começo, porque tudo isso não era para ter acontecido assim. 3 dias antes, meu celular vibrou enquanto eu lixava uma moldura de cedro na minha oficina. O nome do Zack iluminou a tela. Cara, arranjei a situação perfeita para você. Ele disse antes que eu pudesse sequer dizer oi. Continuei passando a lixa em movimentos longos e uniformes. Não estou interessado. Qual é, meu? Qual foi a última vez que você foi a um encontro de verdade? O pó de pinho refletia a luz do fim de tarde que entrava pela porta da minha garagem. Eu estava trabalhando desde o amanhecer e minhas costas começavam a doer. Estou bem, Zack. Este é diferente, sem pressão. Muita pouca pressão. Apenas apareça. Seja você mesmo. No pior dos casos, você janta e vai embora. Larguei a moldura e limpei as mãos nas minhas calças jeans. Zack estava tentando me arranjar encontros há meses, desde que a namorada dele começou a se preocupar com minha vida social, como se ter 31 e ser solteiro fosse uma emergência. Onde? Perguntei. À beira do lago. Aquele condomínio chique, cheio de casas de vidro. Te mando o endereço por mensagem. Zack, confia em mim nessa, Evan. Só confia em mim. A ligação caiu. Meu celular vibrou com um endereço 5 minutos depois. Eu devia saber que tinha algo estranho. Zack nunca fazia nada simples. A casa ficava bem na beira da água, com linhas limpas e janelas do chão ao teto. O tipo de lugar onde as pessoas provavelmente tinham adegas climatizadas e se importavam com a quantidade de fios do lençol. Fiquei na minha caminhonete por 1 minuto, verificando meu reflexo no retrovisor. Camisa limpa, cabelo penteado, mãos sem vestígio de verniz. Caminhei até a porta da frente e apertei a campainha. O som da campainha era uma melodia clássica que provavelmente custava mais que meu aluguel mensal. A porta se abriu e me vi olhando para uma jovem mulher negra em uma cadeira de rodas motorizada. Ela tinha olhos penetrantes e inteligentes, e um sorriso que parecia que ela já estava 3 passos à frente de qualquer conversa que estivéssemos prestes a ter. Você deve ser o Evan, ela disse. Sou a Maia. Senti um frio na barriga. Este era o arranjo perfeito do Zack. Meu rosto esquentou de vergonha. Você não precisa ficar se for por pena, ela disse calmamente. As palavras me atingiram como um balde de água fria. Fiquei ali por 1 segundo, me sentindo a pior das pessoas. Então, olhei para o rosto dela de novo. Nenhuma tristeza, nenhuma raiva, apenas honestidade. Posso. Posso entrar? Perguntei. Não por pena, mas porque você parece ter as coisas bem resolvidas, e estou curioso para ver como é isso. O sorriso dela suavizou um pouco. Claro, mas já avisando. Não gosto de conversinhas sobre o tempo. Bom, eu disse, seguindo-a para dentro. Eu ia perguntar sobre suas ideias de design adaptativo.
Em vez disso, ela riu, e eu soube que tinha feito a escolha certa. A sala de estar da Maia era toda de cantos suaves e luz natural. Janelas altas davam para o lago, onde o sol da noite começava a tingir tudo de dourado. Conversamos por quase uma hora sobre música, sobre as pinturas dela, sobre como ela tinha modificado o espaço de trabalho depois do acidente. A maioria das pessoas quer saber sobre o acidente primeiro, ela disse, ajustando uma tela num cavalete adaptado perto da janela. Como se essa fosse a coisa mais interessante em mim. Parece a coisa menos interessante em você, eu disse. Ela estudou meu rosto por um momento. Ok, gostei de você. Bom, eu estava começando a suar. Estávamos rindo de alguma coisa, nem me lembro do que, quando passos ecoaram no corredor. Uma mulher apareceu na porta carregando um serviço de chá numa pequena bandeja, e foi aí que tudo mudou. Ela devia ter uns 30 e poucos anos, com cabelos cor de mel presos de um jeito que parecia sem esforço, mas provavelmente não era. Ela se movia como alguém que aprendeu boa postura na infância e nunca mais esqueceu. Quando ela olhou para mim, por apenas um segundo, algo passou entre nós. Nada dramático, apenas reconhecimento, como se estivéssemos procurando um pelo outro sem saber. Esta é minha madrasta, Lena, Maia disse. Lena, este é o Evan. Prazer em conhecê-lo, Lena disse colocando a bandeja. A voz dela era suave, cautelosa, como se estivesse acostumada a medir as palavras. Igualmente, consegui dizer. Ela olhou para mim de novo e nós dois desviamos o olhar rápido demais. Atrás de nós, a chaleira elétrica desligou na cozinha. Fiquei por mais uma hora, mas eu não parava de pensar naquele olhar, na forma como as mãos de Lena se moviam quando ela servia o chá, em como ela colocava uma mecha de cabelo atrás da orelha quando achava que ninguém estava olhando. Quando finalmente me levantei para ir embora, Maia me acompanhou até a porta. E então, ela disse, hora da confissão. O que o Zeke te disse sobre hoje à noite? Meu rosto esquentou de novo. Ele disse. Ele disse que era um encontro às cegas. Comigo. Sim, ela sorriu. Bem, que situação. Para você, quero dizer. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Você. O quê? Eu pedi para o Zeke encontrar alguém normal. Alguém que pudesse realmente estar interessado em conversar em vez de tentar me salvar ou sentir pena de mim. Ela fez uma pausa. Você passou no teste. Isso foi um teste? Tudo é um teste, Evan, mas você se saiu bem. Ela olhou para a cozinha, onde podíamos ouvir Lena arrumando as coisas. E só para deixar claro, fui enganada para sair com uma garota negra paralisada. Fiz uma careta. Maia, me desculpe. Isso soa horrível quando você fala assim. Então pare de chamar de encontro, ela disse com um sorriso irônico. Da cozinha vinha o som de pratos sendo empilhados, cuidadosa e silenciosamente. Maia percebeu que eu estava ouvindo. Ela é a solitária, ela disse baixinho. Não eu. Dirigi para casa com aquelas palavras ecoando na minha cabeça. Na manhã seguinte, eu não parava de pensar naquela dobradiça frouxa do armário que eu tinha notado na cozinha delas, no jeito como ela cedia toda vez que alguém abria a porta. Uma coisa pequena, fácil de consertar. Eu me disse que estava sendo um bom vizinho. Apareci por volta das 10 com minha caixa de ferramentas e uma desculpa esfarrapada de estar por perto. Maia me deixou entrar com um olhar cúmplice. Só veio consertar o armário? Ela perguntou. Só o armário. Ah. Lena estava na cozinha, lavando a louça. Ela pareceu surpresa ao me ver. Evan notou a porta do seu armário ontem, Maia disse. O tipo prestativo. Ah, você não precisa. Lena começou. Vai levar 5 minutos, eu disse, já pegando minha chave de fenda. Levou 15 minutos. Não porque fosse complicado, mas porque eu ficava olhando para a Lena enquanto ela se movia pela cozinha. No jeito como ela arrumava as coisas.
a distância cautelosa que ela mantinha de todos e de tudo. Quando terminei, ela insistiu em me pagar. Eu recusei. Tivemos uma troca de palavras educadas que parecia uma dança em volta de algo que nenhum de nós queria nomear. Obrigada, ela disse por fim. Os dedos dela roçaram os meus brevemente enquanto ela me entregava uma xícara de café que eu não havia pedido. Quando precisar, eu disse, e quis dizer mais do que deveria. Lá fora, a Ruth, da casa ao lado, estava regando as flores, mas os olhos dela estavam em mim enquanto eu guardava minhas ferramentas na caminhonete. Ela acenou com a mão de um jeito que parecia mais um ponto de interrogação. Naquela noite, fiquei acordado pensando nas mãos cuidadosas de Lena, segurando aquela xícara de café, no jeito como ela tinha dito obrigado, como se não estivesse acostumada a que as pessoas fizessem coisas por ela sem esperar algo em troca. Coloquei o despertador para voltar no dia seguinte. Só para ter certeza de que o armário estava firme, eu me disse. Só para terminar o serviço. Maia estava me esperando quando cheguei. Então, ela disse, rolando a cadeira para trás, para que eu pudesse ir à cozinha. Estamos chamando isso de profissional agora? É profissional. Certo, e tenho certeza de que isso não tem nada a ver com o fato de você estar olhando para Lena como se ela fosse o último pedaço de bolo de chocolate. Senti meu pescoço esquentar. Eu não estava olhando. Hum. Lena apareceu com uma caneca fumegante e ofereceu-se para me mostrar o ateliê de arte dela no centro. Disse que precisava de umas prateleiras instaladas se eu estivesse interessado no trabalho. Eu estava interessado, mais interessado do que deveria. Só prateleiras, eu disse, aceitando o endereço que ela escreveu num pequeno pedaço de papel. Só prateleiras, ela concordou. Mas quando nossos dedos se roçaram enquanto ela me entregava o papel, nós dois sabíamos que já era mais do que isso. O ateliê ficava a 3 quarteirões do lago, num prédio antigo que cheirava a terebintina e possibilidades. Janelas empoeiradas deixavam entrar a luz da tarde que transformava tudo em dourado. Telas se apoiavam nas paredes como ouvintes silenciosos. Lena se movia pelo espaço como se pertencesse a ele, de um jeito que não pertencia àquela casa de vidro perfeita. Mais relaxada, mais ela mesma. Há quanto tempo você pinta? Perguntei, medindo a parede onde ela queria as prateleiras. Desde a faculdade. Mas isso. Ela gesticulou pelo cômodo. Isso é novo. Uns 6 meses, talvez. O que mudou? Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Eu precisava de um lugar que fosse só meu. Eu entendi aquilo. Minha oficina me fazia sentir o mesmo, um lugar para respirar. Trabalhamos num silêncio confortável pela maior parte da tarde. Ela esboçando o layout das prateleiras, eu medindo e marcando os pontos de fixação, aquele tipo de silêncio que parece uma conversa. Por volta das 4, Maia chegou com comida para a viagem. Como está indo a instalação profissional das prateleiras? Ela perguntou, estacionando perto do cavalete adaptado no canto. Bem, Lena disse. O Evan tem sido muito minucioso. Maia me lançou um olhar que dizia que ela sabia exatamente o quão minucioso eu estava sendo. Enquanto comíamos, ajustei uma presilha no cavalete da Maia que estava dando problema a ela. Nada demais. Só para facilitar para ela segurar os pincéis no ângulo certo. Obrigada, ela disse. E ela quis dizer. Nada demais. Sem drama. Apenas obrigada. Eu gostava disso nas duas. Sem drama. Sem transformar as coisas em algo maior do que precisavam ser. Depois que Maia saiu, Lena e eu terminamos de planejar a instalação das prateleiras. Ofereci-me para construir as molduras para uma próxima exposição que ela estava planejando. Só o custo do material. Você não precisa fazer isso, ela disse. Eu sei. Ela olhou para mim por um longo momento. Por que você está sendo tão gentil? Porque você parece alguém que merece gentileza, eu disse.
As palavras pairaram no ar entre nós, demasiado honestas, demais. Lá fora, uma porta de carro bateu. Pela janela, vi um homem de terno caro tirando fotos da minha caminhonete com o celular. Ele parecia o tipo que lia o regulamento do condomínio como se fosse um livro sagrado. Amigo seu? Perguntei. Lena olhou para fora da janela e suspirou. Síndico do condomínio. Senhor Dunley. Ah, ele é muito preocupado com os padrões da comunidade. Observei Dunley se afastar, o polegar se movendo na tela do celular. Talvez eu devesse estacionar na esquina de agora em diante, eu disse. Talvez nós dois devêssemos ser mais cuidadosos, ela disse. Mas nenhum de nós se afastou da janela. E nenhum de nós parou de planejar aquelas prateleiras. Naquela noite, meu celular vibrou com notificações do grupo de WhatsApp do bairro que eu não lembrava de ter entrado. Algo sobre horários inadequados de visita e manutenção do valor dos imóveis. Eu ignorei e voltei a construir molduras para a exposição de Lena. Zack apareceu por volta das 8, com 2 cervejas e a expressão de "precisamos conversar". Então, ele disse, me entregando uma cerveja e se sentando num caixote virado. Como foi seu encontro? Não foi um encontro. Certo. Por isso você passou a semana toda montando molduras em vez de fazer serviços pagos. Continuei lixando, focado no movimento suave da lixa contra a madeira. A Maia é gente boa. Maia. Ele tomou um gole longo. E a madrasta? Minha mão parou na moldura. Imaginei. Zack disse. Deixe eu te dar um conselho de graça. Se é pena o que você sente, pare. Se é outra coisa, seja honesto sobre o que você está se metendo. Eu não sei no que estou me metendo. É isso que me preocupa. Sentamos em silêncio por um tempo, ouvindo o som do lago batendo na margem à distância. O sol havia se posto e as luzes das grandes casas do outro lado da água se refletiam na superfície escura como estrelas caídas. Ela é casada, eu disse por fim. Eu sei. Infelizmente, casada pelo que percebo. Ainda é casada, cara. Eu sei disso também. Zack terminou sua cerveja e se levantou. Só tome cuidado, meu. Algumas coisas quebram fácil e algumas coisas quebram todo o resto quando caem. Depois que ele saiu, continuei trabalhando nas molduras. O ritmo familiar de medir, cortar e lixar. O cheiro de pó de pinho e o café gelado que eu tinha esquecido de terminar. Tentei não pensar no jeito como Lena tinha olhado para mim quando ela disse que devíamos ser mais cuidadosos. Tentei não pensar no quanto eu queria vê-la de novo amanhã. Na tarde seguinte, passei em frente ao ateliê, a caminho de um local de trabalho. O carro da Lena estava no estacionamento. Eu me disse que estava apenas checando, verificando se ela estava segura. Eu me disse muitas coisas naquele dia. Quando terminei o trabalho, passei de novo. O carro tinha ido embora, mas havia um bilhete preso debaixo do meu limpador de para-brisa. Obrigada pelas medidas das molduras. A exposição está ficando linda. Li 3 vezes antes de dobrar com cuidado e guardar na carteira. Naquela noite, passei em frente à casa dos Ward a caminho de casa. Só para ver o bairro, eu me disse, só para checar a região. A luz da varanda estava acesa, firme e quente no cair da noite. Passei sem parar, mas pensei naquela luz durante todo o caminho para casa. Na manhã seguinte, acordei pensando em prateleiras e molduras e no jeito como o cabelo de Lena pegava a luz da tarde no ateliê dela. Pensei nas mãos cuidadosas e nas palavras medidas e na sensação de que algo estava começando que eu não sabia como nomear. Pensei nas palavras da Maia. Ela é a solitária. E percebi que eu, provavelmente, era o solitário também. Fiz café, carreguei minhas ferramentas e segui para o ateliê. Só para instalar prateleiras, eu me disse. Só para terminar o que tínhamos começado. Mas, enquanto eu dirigia pelo tranquilo condomínio à beira do lago, passando pelas casas de vidro e os gramados perfeitos, eu sabia que já era mais do que prateleiras. Eu só não sabia ainda
O quanto mais. A luz da manhã pegou o lago e o tornou prateado. Um novo dia, uma página em branco. Mas algumas coisas, uma vez iniciadas, ganham vida própria. E essa coisa, o que quer que estivesse crescendo entre Lena e eu, parecia ter raízes profundas demais para arrancar facilmente. O ateliê parecia diferente naquela manhã. Luz mais suave, ar mais quente. Lena já estava lá quando cheguei, arrumando telas como se estivesse preparando algo importante. Bom dia, ela disse sem levantar os olhos. Bom dia. Larguei minha caixa de ferramentas e comecei a medir o espaço da parede. Dormiu bem? Ela fez uma pausa, uma pequena tela nas mãos. Não particularmente. E você? O mesmo. Trabalhamos naquele silêncio cuidadoso por quase 1 hora. Eu furando os pontos de fixação, ela organizando tubos de tinta por cor. O tipo de ritmo doméstico que parecia perigoso de tão certo que soava. Por volta das 10, Maia chegou com café para todos nós e um olhar cúmplice para mim. Como está indo o projeto das prateleiras? Ela perguntou, estacionando perto da janela onde a luz era melhor. Bem, Lena disse, o Evan é muito metódico. Aposto que sim. Maia começou a montar o cavalete dela, mas eu podia sentir que ela nos observava, testando algo. Depois de 20 minutos disso, ela se aproximou de onde eu estava trabalhando. Posso te perguntar uma coisa? Ela disse baixinho. Claro. Você está usando minha casa para orbitar em torno dela? Parei de furar. O que você quer dizer? Quero dizer, ontem você consertou um armário que não precisava de conserto de verdade. Hoje você está aqui instalando prateleiras que poderiam esperar mais uma semana. Amanhã você provavelmente vai encontrar outra coisa que precise da sua atenção imediata. Senti meu rosto esquentar. Maia, não estou brava, ela disse, mas preciso que você seja honesto comigo e com você mesmo, porque ela já foi machucada o suficiente. Larguei a furadeira e olhei para ela. Olhei de verdade. Gosto de estar perto de vocês duas. Vocês me fazem sentir útil, normal, como se eu não estivesse apenas matando tempo entre um trabalho e outro. E ela especificamente? Fiquei em silêncio por um longo tempo. Ela parece solitária, e eu sei como é isso. Maia estudou meu rosto. Solidão não é o mesmo que disponibilidade, Evan. Eu sei disso. Sério? Porque, do meu ponto de vista, parece que vocês dois estão fingindo que isso é sobre amizade, prateleiras e ser um bom vizinho. E talvez seja, mas talvez não. Do outro lado da sala, Lena fingia não escutar enquanto limpava pincéis que já estavam limpos. O que você quer que eu faça? Perguntei a Maia baixinho. Quero que você me prometa que não vai me usar como desculpa para se aproximar dela. E quero que você seja honesto sobre o que você espera aqui. Eu não estou esperando nada. Ela levantou uma sobrancelha. Ok, estou tentando não esperar nada. Melhor? Ela voltou para o cavalete. E Evan, se você a machucar, vou passar com esta cadeira por cima do seu pé. E eu peso mais do que você pensa. Não pude deixar de sorrir. Justo. O resto da manhã passou mais fácil. Maia trabalhou numa paisagem enquanto Lena e eu planejávamos o posicionamento das novas prateleiras. Tudo parecia mais leve porque não estávamos mais fingindo. Bem, não tanto. Por volta do meio-dia, um homem de terno impecável bateu na porta do ateliê. O corpo inteiro de Lena ficou tenso quando ela o viu através do vidro. O proprietário, ela disse baixinho. Ele entrou com uma pasta e um sorriso que não chegava aos olhos. O aluguel ia subir 60% a partir do próximo mês. Preços de mercado, ele disse. Nada pessoal. Lena escutou com as mãos postas, assentindo em todos os lugares certos. Quando ele saiu, ela sentou-se pesadamente na velha cadeira de madeira perto da janela. 60%. Ela disse para ninguém em particular. Você consegue pagar?
Maia perguntou gentilmente. Não sem... Lena divagou, olhando para o lago. Não facilmente. Eu me peguei dizendo, que tal uma exposição? Algo maior do que você planejou? Conheço alguns empreiteiros que talvez se interessem por arte local. Eles viriam mesmo? Se eu pedisse, sim. Ela olhou para mim como se eu tivesse oferecido algo precioso. Por que você faria isso? Porque este lugar é importante para você. E você é importante para... Me contive antes de dizer demais. Você é importante para a Maia. E a Maia é importante para mim. Era quase tudo verdade. Naquela tarde, nos jogamos no planejamento da exposição. Lena tinha peças suficientes para uma pequena exposição, e as pinturas adaptadas da Maia eram melhores do que qualquer coisa que eu já tinha visto nas galerias chiques do centro. Passei a noite na minha oficina, construindo molduras e pensando no jeito como Lena tinha sorrido quando esboçamos o layout. Um sorriso de verdade. Não aquele sorriso cauteloso que ela usava perto do marido ou dos vizinhos. Zack apareceu por volta das 8 com pizza e perguntas. Você está atolado, ele disse, me observando medir madeira com o tipo de precisão geralmente reservada para cirurgias. Estou ajudando uma amiga. Certo, que amiga seria essa? Continuei cortando. As duas. Aham, e quando o marido descobrir que você está passando todo o seu tempo livre no ateliê de arte da esposa dele? Não é assim. Não é? Larguei a serra e olhei para ele. Ela é solitária, Zack, e eu sou bom em consertar coisas. Talvez eu não consiga consertar as coisas grandes, mas posso construir algumas molduras e ajudá-la a manter o ateliê dela. E o que acontece quando construir molduras não for mais o suficiente? Eu não tinha uma resposta para isso. O evento de pré-venda foi marcado para sábado de manhã. A notícia se espalhou pela minha rede de contatos na área de construção, e na sexta-feira à noite tínhamos 15 pessoas confirmadas, o suficiente para talvez tornar o aumento do aluguel administrável. Naquela noite, entreguei as molduras prontas no ateliê. Lena estava lá sozinha, pendurando quadros e ajustando as luzes. Ela parecia cansada, mas determinada. São lindas, ela disse, passando o dedo pela borda lisa de uma moldura que eu tinha feito para uma das peças da Maia. Você faz um bom trabalho. Você também. Penduramos os quadros num silêncio cuidadoso. A cada poucos minutos, nossas mãos se roçavam enquanto alcançávamos o mesmo canto ou ajustávamos o mesmo arame. Translation error. Please retry this section. Small touches that felt enormous. When we finish,